Então, alguém pode me virar? Porque eu já tô muito confortável. Ela já tá encaixada. Eu tô encaixada agora. Oi, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do 236 Podcast. E antes de me apresentar, eu gostaria de apresentar o nosso convidado de honra, aquele que está presente em todos os episódios e foi quem nos inspirou e nos convidou a participar do 236. Eu estou falando sobre Jesus. Sim, esse é um podcast cristão, mas como vocês já sabem, todos são muito bem-vindos. Eu sou a Débora e tô aqui com a minha cunhada Simone. Oi, pessoal, tudo bem? Como a gente sempre fala para vocês, a Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio e a gente tem vindo aqui para falar daquele que tem enchido os nossos corações. É isso aí. E hoje temos uma convidada muito especial no podcast. Na verdade, é uma amiga que a gente conhece há muitos anos. É verdade. A Simone acho que conhece até há mais tempo do que eu, né, Sil? Eu conheci no casamento da Jamile. Meu Deus. Tem muitos muito anos. tempo. E eu conheci um pouco depois, porque ela trabalha junto com Alan, meu marido. E a gente tá falando sobre a Ainoã. Ai, meninas, é um prazer muito grande estar aqui com vocês. Como eu já falei várias vezes, eu tô muito nervosa. Mas eu tô muito à vontade, porque é isso. Estamos entre amigas, entre pessoas que se conhecem, se respeitam, que conhecem a trajetória uma da outra. Então eu tô à vontade, tô ficando à vontade. E tenho certeza que a gente vai ter uma conversa muito, muito boa. Muito gratificante, muito construtiva também. E vambora. Eu acredito muito nisso, amiga, porque até quando eu te convidei para participar, eu falei, cara, eu acho que você vai ter muito para ensinar, porque eu te conheço já há muitos anos, eu acho que nisso que a gente se conhece deve ter o quê? Uns 13, 14 anos. Já tem muito tempo e que a gente tem uma convivência e que a gente tá ali. E eu vejo em você, foi uma coisa que eu te falei, um espírito de excelência. A Ainoã, ela é uma pessoa, hoje ela trabalha como supervisora de elenco da Record, apenas escalando, desculpa, da Ciriela. Trabalhou durante muitos anos na Record, hoje ela tá na Ciriela, que é uma produtora que atende, inclusive faz muitos produtos pra Record, faz produtos pra streamings. Isso. E o principal alvo são novelas e produções bíblicas, são conteúdos que edificam, né? A gente fez até um episódio falando sobre o quanto que aquilo que a gente consome impacta no nosso dia, impacta na nossa vida. E tudo que vocês têm produzido é tão edificante, porque é um conteúdo que tá ali para ilustrar a palavra de Deus, que tá ali para nos lembrar da palavra de Deus. A Simone até tava falando de uma cena, foi até de The Chosen, né? Não é da Ciriela, mas foi uma cena de The Chosen que era de Moisés. E aí vendo... Foi quando Deus manda Moisés fazer uma cruz com a cobra de bronze, né? E eu falei assim, que eu já vi essa passagem várias vezes, mas quando eu vi ilustrado, porque é diferente, né? Quando a gente vê assim, quando eu vi, eu falei assim, caraca, pra mim, eu tive um outro significado daquilo que a gente estava até conversando, vamos expor o Lennon novamente. Com certeza. Isso ilustra muito bem na nossa cabeça, né? Dos produtos assim que eu já vi, da Record, da Ciriela, o que a gente mais amou, a gente tem isso em comum, foi Jesus. Gente. A história de Jesus, assim, não tem como, né? Não tem como superar. Não tem como superar, é isso, não tem como superar. Eu amo todas as histórias que a gente fez. A história de Jesus, ela nos ensina, a cada capítulo, né, ela tem um ensinamento diferente. E assim, o Jesus que a gente vê na Bíblia, né, ele retratado ali foi o que a Simone falou. Quando a gente vê aquilo em imagem, é muito diferente. Eu acho que esse que é o diferencial do que a gente faz, porque além de atingir muito mais pessoas, né, porque esse é o objetivo, muita gente não vai parar para pegar a Bíblia para ler, mas quando ele vê
a cena e muita gente fala, olha, eu não li isso na Bíblia, mas eu vi a cena, isso me tocou de alguma forma. Então, é uma evangelização Sim. que é muito, muito gratificante para todos que fazem, né? Realmente, ver a cena é muito diferente, assim. E eu adorei fazer Jesus, foi um projeto muito lindo, desafiador, porque Jesus estava sempre, eu brinco, né? Jesus estava sempre com os 12 discípulos, e aí vocês imaginam isso numa gravação. A gente sempre começava com 13 atores. Meu Deus. No mínimo, já chegava 13 atores e fora, né, tudo que envolve uma gravação, enfim. Então, foi muito desafiador e Jesus estava sempre praticamente em externas, né? Externa é mais difícil de gravar, porque depende do tempo, sol, chuva, é diferente do estúdio. Então, foi um projeto bem desafiador, sem sombra de dúvidas. Porém, o projeto que para mim, assim, me tocou de uma forma diferente, porque a minha história favorita na Bíblia é Davi. A gente fez em Reis agora, recentemente, a gente começou na história de Eli, né, e aí a gente foi pro rei Saul, que foi o primeiro rei de Israel, e chegamos em Davi. E essa história de Davi, ela me toca de uma maneira diferente. É uma história que eu amo, porque Davi, eu acho que ele se aproxima muito do que a gente é. Sim. Como ser humano, sabe? Porque às vezes a gente procura uma perfeição, enfim, algo que a gente não vai alcançar, porque se nós fôssemos perfeitos, a gente não precisaria do sacrifício de Jesus, a gente já estaria em outro patamar, mas não é bem assim. E o fato de Davi ter errado, mas ele ser o homem segundo o coração de Deus, essa passagem para mim é muito tocante, porque ele nos aproxima, é como se ele nos aproximasse, sabe, de Deus, de você dizer assim, eu não sou perfeita, né, porque cada vez que a gente erra, cada vez que a gente falha, a gente se cobra, porque a gente conhece a palavra, mas a gente lembra que, assim, Deus é misericordioso e Ele nos ama pela intenção do nosso coração, né, porque assim, a gente erra, mas se a gente se conserta, se a gente pede perdão, se a gente erra procurando acertar e a gente está sempre aos pés de Jesus pedindo desculpa, pedindo perdão, isso não é desculpa para errar, Sim. mas como seres humanos nós somos falhos. E assim, Saul, quando você vai ler, né, a palavra, você olha e fala assim, gente, Saul ele não errou como Davi. Davi, tudo que ele fez, né, Davi, ele tomou a mulher que não era dele, que era do seu comandante, ele mandou matar, enfim, e você olha a história dele e você fala, mas ele se arrependeu, sabe? Ele procurou o perdão de Deus e ele achou graça em Deus. Então, assim, essa história de Davi, para mim, realmente, a trajetória dele, eu acho a história, né, lógico, tirando Jesus, gente, não tem como competir com a história de Jesus, mas o Davi, ele é o herói, assim, da fé para mim, que a história dele me toca muito por essa trajetória, por esses altos e baixos, que é como nós somos, né? Assim, eu acho que Deus deixou ali muito evidenciado que se você procurar estar segundo o coração de Deus, que as suas intenções e que você esteja ali aos pés de Jesus, porque todo dia a gente precisa pedir perdão, todo dia a gente precisa pedir a misericórdia dele, então é uma história muito especial que a gente contou e que eu já estava fazendo parte do departamento de elenco na época e que junto com a minha equipe a gente escalou esse elenco, cada um ali, cada história, né, porque não conta só a história de Davi, a gente tem outras histórias em paralelo, mas foi muito especial, assim, é uma história que eu amo. Tá tão assim que as duas querem falar. E deve ser muito legal, né? Porque eu tava falando pra Débora que eu tava vendo no The Chosen a cena da mulher do fluxo de sangue. E eu já tinha imaginado a cena na minha cabeça várias vezes. E aí, quando eu vi a cena, eu lembro que quando eu vi que ia começar, eu fiquei assim, por favor, não estraga a cena que eu imaginei na minha cabeça várias vezes. Então, assim, imagina, a Ainoã, ela tem a oportunidade de, tipo, ver tudo, né? Exatamente. O elenco, ele se produzindo, e aí aquilo acontecendo, né? E eu acho que é uma responsabilidade e uma oportunidade incrível, porque todo mundo tem uma imagem, quando lê os personagens da Bíblia, você imagina uma pessoa diferente, e você pode, de fato,
Quem vai representar essa pessoa que já Sim. tá no imaginário de todo mundo, né? Exato. Que todo mundo já tem. Então, quando você coloca e exemplifica, vira um consenso. E às vezes cai também. Eu tava falando até com aquela atriz, a Ju, que interpretou Eva. A Ju Boller. E quando eu tive a oportunidade de estar com ela na estreia de Até Onde Ela Vai, está no que também Univer. foi uma produção da série Caramba, Ela. gente, o que foi Uma série incrível. arrepiante essa série. E é Super. baseada em Em fatos fatos reais. reais. Em Exato. fatos reais. E o bacana dos produtos é que tanto as novelas quanto as séries, elas são muito fiéis à palavra. Muito fiéis. E eu tava falando com a Ju, eu falei, cara, quando eu a vi, eu falei, desculpa, eu olho pra você, eu só lembro de Eva. Porque Eu olho pra Jesus e só lembro de Jesus. Que é o Dudu. Exatamente. Eu olho pra ele e eu vejo Jesus. Mas eu olhei. Sim. Porque eu falei com ela e realmente o Dudu também passa isso. Era como eu imaginava na minha cabeça, no meu imaginário, eu imaginava a Eva. E quando eu vi você interpretando, e foi lindíssimo Foi. essa parte de Gênesis, foi Sim. lindíssimo. Novela Sim. Gênesis foi linda, mas eu amei a Sim. parte da criação. Sim. E quando eu vi, eu falei, caramba, era como eu imaginava a Eva, e você representou exatamente. E eu acho que isso é incrível, você, Sim. como é esse processo assim, de Sim. dar vida aos personagens bíblicos que todo mundo tem uma expectativa. É um processo que eu amo, é um trabalho que eu amo, tá? Hoje, assim, eu posso dizer, eu tô há 2 anos no departamento de elenco, né? Eu já passei por vários departamentos ao longo desse processo de Record, de Seriela, eu passei por vários departamentos, mas realmente, assim, trabalhar com essa área do elenco é muito legal, porque é o produto que você vê no final ali na tela, né? E eu tenho uma equipe que eu amo e que é uma equipe excelente, né? A gente tem 2 produtoras de elenco que fazem esse serviço de busca. A gente recebe uma sinopse da série que a gente vai fazer ou da novela que a gente vai fazer, aonde cita a descrição dos personagens e normalmente a gente também recebe antes os capítulos. Então, com a leitura e com a descrição dos personagens, assim, principalmente as meninas que trabalham comigo, que é a Marina e a Mônica, elas já... E fulano, elas já começam a pensar, porque a sinopse vem com a descrição, vem com a idade, 40 anos, tem que ser um homem, tem que, dependendo da passagem bíblica, tem até descrições assim, ele é baixo ou ele é muito alto, por exemplo, no caso de Saul era o homem mais alto de Israel, isso tá escrito na Bíblia. Caramba! Inclusive, e aí quem deu vida a ele na nossa série foi o Carlo Porto, que fez muito bem, inclusive, o rei Saul. E o Carlo Porto tem 1,89, mas além dele ser alto, a gente também procurava não colocar atores muito altos do lado dele, exatamente para evidenciar mais ainda a altura dele. O detalhe, Então tinha né? todo esse cuidado de assim, tá contracenando com o Carlo, vamos colocar mais baixo pra gente poder evidenciar a altura dele, porque isso tá descrito na Bíblia, que ele era o homem mais alto de Israel. Caramba. Então são detalhes que a gente vai procurar e que a gente procura na Bíblia e que a gente procura no texto. E as famílias, é muito difícil você montar famílias também, né? Porque a mãe e o pai tem que parecer os filhos e tios, então tudo isso é um processo assim de muito estudo, de muita pesquisa, né? De muitas reuniões. A gente tem a autora envolvida, a gente tem o diretor-geral envolvido, né? Não é uma escolha, é uma indicação nossa, porém é uma escolha em conjunto, né? De toda uma equipe. Muitas vezes a gente faz testes, né, de personagens específicos com a cena daqueles personagens pra gente ver se vai casar ou não, porque não basta o ator ser muito bom, ele também tem que casar com aquele personagem. Sim. Então assim, a gente já fez testes de atores, a gente fala assim, não, tenho certeza, e não casar, e servir para um outro personagem. Isso acontece muito também, mas o nosso trabalho começa nisso, começa na sinopse, começa nos textos, e ali a gente já vai, e fulano, a gente começa a lembrar pelas características, por pessoas que já trabalharam com a gente ou não, ou por apostas, né? E tudo isso vai se desenhando, a gente tem na nossa sala, hoje a gente tá com 4 organogramas na sala. Nossa. Porque a gente tá fazendo 4 projetos diferentes. E a gente coloca as famílias, assim, no organograma, tudo separadinho, assim, pra gente já ir vendo quem que falta escalar, quem que não falta escalar, quem combina com quem. Quando tem passagem de tempo, que a gente tem o mais novo e tem que escalar o mais velho, é o maior desafio.
na minha opinião. Sim. É quando você tem o mais novo e vai escalar o mais velho, ou quando, às vezes, você tem que fazer um flashback e escalar. Você já tem o mais velho e você tem que escalar o mais novo. Eita. Mas é um processo muito gostoso, assim, principalmente quando a gente começa a ver a gravação e começa a ver as coisas acontecendo e a gente vê a história se desenrolando e você vê o seu trabalho ali no ar e as pessoas elogiando e elogiando. Nossa, esse parece muito... Nossa, esse aqui parece muito, esse mais novo parece com o mais velho. E aí você... Então, assim, é um processo muito legal. É um processo que não é fácil, é muito trabalho. É muito trabalho. A gente tem a escalação do elenco principal, a gente tem a escalação das participações, que quando sai o roteiro da outra semana, a gente descobre, tem a participação Homem Israelita 1 que vai falar não sei o quê. Já vão... Então, assim, é um trabalho muito dinâmico, não tem rotina. Todo dia é uma novidade, todo dia é um corre mesmo da gente... mas no final do dia, quando dá tudo certo, liberamos todo mundo que tá no roteiro, ufa, vamos pro próximo desafio. Então, o nosso trabalho é sempre assim. Eu, graças a Deus, tenho uma equipe que é incrível e que a gente se dá muito bem, se ajuda, e são profissionais que estão no mercado há muitos anos, muito mais tempo que eu, inclusive. E a gente se completa, assim, nas nossas funções, né? Que tem uma função burocrática também, de contrato, de notas, né? Enfim, mas tudo isso se completa para a gente poder ver o produto final que tá ali na tela e que atinge e alcança tantas pessoas de uma maneira tão incrível como são as histórias que a gente conta hoje, sabe? Você falou há muito tempo, eu queria te perguntar, aquela pergunta delicada. Há quanto tempo você está trabalhando já lá na Record junto com a Ciriela, né? Tem quanto tempo já que você está fazendo isso? Então, e qual foi seu primeiro trabalho, você lembra? Vamos lá, lembro. São 13 anos. Meu Deus. 13 anos que eu entrei na Record. Eu lembro que eu entrei no ano do meu casamento, que foi 2011. Então, agora em março eu fiz 13 anos, né? E eu lembro que eu entrei, eu casei em agosto e eu entrei na Record em março. E eu entrei no departamento de figuração. Na época a gente tinha um departamento que cuidava, né, desse processo de figuração, de assinar folha, toda essa parte burocrática, né? A figuração, ela tem um volume muito grande numa cena, né? Explica um pouco pra quem tá de fora. Figuração. Na hora que ela falou figuração, eu pensei roupa. Tipo figurino. Não, me veio isso na cabeça. Então, os figurantes, eles são muito importantes na cena, porque eles complementam a cena. Então, por exemplo, a gente tá numa cidade, né? A gente tem os 2 atores principais, 3, 4, que seja ali na cena, e a gente tem a complementação na cena, que é o senhor que tá ali na barraca, o outro passante, quem tá passando com os animais, quem tá não sei o quê. Então, a gente tem essa complementação de cena que são os figurantes, né? E é um volume muito grande de gente. Se a gente tá gravando uma cidade cenográfica, a gente tem 80, 100 pessoas. Nossa. É um volume no estúdio, 20, 40, mas a gente sempre tem um volume grande de figurantes. Na época da Record, a gente tinha muito figurante e tinha um departamento que cuidava exclusivamente dessa área. E eu entrei para cobrir licença maternidade de uma amiga minha que trabalhava no departamento de figuração. Ela era auxiliar administrativa e eu tava procurando trabalho, ia casar e tudo. Falei, não, preciso trabalhar. Não fazia ideia da onde que eu queria, o que eu queria. E aí eu né, falei com ela, ela falou, olha, eu vou entrar de licença maternidade, o contrato são 6 meses. Falei, vambora, quero trabalhar e vambora. E aí eu entrei para cobrir a licença dela. Nesses 6 meses, assim, foi muito legal o que aconteceu, porque eu era um auxiliar administrativo, que fazia algumas coisas burocráticas, mas eu tinha algum tempo livre, trabalhava de segunda a sábado, 8 horas e pouco por dia. Então, eu tinha um tempo livre, tinha uma coordenadora, e aí toda vez que eu acabava o meu trabalho, eu ia lá, posso olhar você trabalhando? Ia lá do lado dela. Posso olhar o que você está fazendo? Posso olhar não sei o quê? Os meninos iam fiscalizar o set. Posso ir com vocês? Eu tinha essa vontade, não era só uma curiosidade, era uma vontade de trabalhar. Eu queria trabalhar, eu queria fazer mais. E aí eu comecei a aprender o trabalho dela, comecei a ficar ali com ela, enfim. Quando deu 4 meses que eu tava lá, 2 meses para acabar meu contrato, essa coordenadora, o marido dela foi transferido para São Paulo e ela foi embora.
E só tinha eu e mais uma outra pessoa, uma outra auxiliar administrativa no departamento. E quando o nosso chefe perguntou, alguém sabe fazer o trabalho dela? Eu falei, eu sei. Você sabe? Sei porque eu ficava ali fuxicando o que ela estava fazendo, então eu sei fazer. Então, com 4 meses, eu fui promovida a coordenadora. Caramba! E assumi um cargo que antes era, né, antes eu entrei como provisória, eu assumi um contrato efetivo na Record e comecei a trabalhar. E eu acho que eu até separei um versículo que para mim casa muito com isso, porque é uma coisa que eu trago para mim, que foi o que a Débora falou da excelência. É que eu acho, assim, o fundamental para minha vida e o que me guia muito faça o melhor que você puder fazer, independente de onde você esteja. Então, se você tá limpando o ladrilho, que você limpe o melhor. Se você tá aonde você estiver, que você faça o seu melhor. E quando eu tava lá cuidando da figuração, que assim, era um departamento pequeno, né? Era uma atividade, auxiliar administrativo era uma atividade que não era vista, mas eu não me importava, eu queria fazer o meu melhor, porque eu estava fazendo o meu trabalho. E essa palavra, vou ler para vocês rapidinho, tá? Tá em Colossenses 3, 22, na verdade, começa no 22, que fala assim: vós, servos, obedecei em tudo o que os vossos senhores... Vós, servos, obedecei em tudo a vossos senhores segundo a carne, não servindo só na aparência, como para agradar aos homens, mas na simplicidade de coração, temendo a Deus. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como o Senhor, e não aos homens. Então, isso, para mim, retrata exatamente assim. Eu acho que na nossa vida profissional, às vezes as pessoas pensam assim, quando eu tiver... Quando eu tiver de chefe, quando eu tiver, eu faço. Porque agora ninguém vai me ver, porque eu tô fazendo um trabalho. Se você não fizer no pouco, se você não for fiel no pouco, Deus não vai te colocar no muito. E a oportunidade veio justamente porque você havia se preparado. Se você não tivesse se preparado sem oportunidade, quando a oportunidade chegasse, você não estaria apta para agarrar essa oportunidade que chegou. Exatamente. E assim, depois que eu fui promovida a coordenadora, e aí eu fui trabalhando mais ainda, e fui entrando nos lugares mais ainda, e eu queria ir no set, eu queria saber como as coisas funcionavam, e daí eu comecei a almejar a produção. Falei, eu preciso ir para a produção e tal. O departamento fechou pouco tempo depois, e eu já estava lá enfiada na produção. Falei, não, preciso aprender a fazer produção. Tive algumas oportunidades de cobrir algumas férias, enquanto eu fazia um trabalho administrativo, e eu acho que foi muito importante para mim todos os processos que eu passei para estar onde eu estou hoje, porque conhecendo todos os processos, você consegue liderar a sua equipe e fazer o seu trabalho de uma maneira melhor, porque você conhece todos os processos. Então, tudo que eu passei, todos os momentos que eu passei ali foram importantes e fundamentais para criar a profissional que eu sou hoje. Então, depois que eu fui para a produção, eu fiquei um tempo na produção, cobri umas férias e tudo mais, fiz alguns sets de gravação, ali chamando o elenco e tal, e eu posso dizer, assim, que eu fazia realmente com muito amor, assim, com muita vontade, porque eu assim, além de amar o que eu estava fazendo, eu via um propósito no que eu estava fazendo. E aí, depois de um tempo, eu fui trabalhar mais focado na ponte dos atores com São Paulo, para fazer reportagens, programas da Record. Então, eu fiquei um tempo nisso, até que surgiu a oportunidade de assumir o departamento de elenco, que na época foi o departamento da Record. O responsável do departamento teve uma oportunidade de ir para fora do Brasil estudar e tudo mais, e aí o meu chefe, na época, lembrou de mim e falou, olha, você já tá com um pezinho aí no elenco, já tá fazendo algumas coisas, então acho que você pode ser essa pessoa que vai assumir esse departamento. E eu vou falar uma coisa para vocês, o ano que eu assumi foi o ano mais difícil e desafiador que eu já tive na minha vida. Eu chorava dia sim, dia sim. Foi muito difícil porque você tá fazendo algo novo, você tá com muita responsabilidade, muitas pessoas dependem de você, das suas informações, do seu trabalho, um volume de trabalho grande, você se adequando, você não querendo errar,
né? Porque você tá, né, você tá lidando com valores, você tá lidando com contratos, você tá lidando com coisas muito sérias, né? Sim. E foi um processo difícil, assim. Hoje eu olho pra trás e falo, meu Deus, como que eu aguentei, sabe? Porque foi muito desafiador mesmo. Mas eu só estava preparada, eu acredito, porque eu soube esperar. Porque às vezes a gente pede, né, as bênçãos, mas a gente acha que vai acontecer de um dia para o outro. Mas se acontece de um dia para o outro, a gente não está preparado para viver aquilo, sabe? Então Deus coloca exatamente no momento que você está preparado para viver aquilo, para acontecer aquilo. Então, esse é o resumo da minha trajetória né, de trabalho. É uma trajetória que eu tenho orgulho, porque não foi fácil, não foi de mão beijada, pelo contrário, mas é muito gratificante. Eu sou muito feliz hoje aonde eu tô, aonde Deus me colocou. Você entrou na Record, você tinha? 20 anos. 20 anos. Um neném. 19, na verdade. Caramba. Eu fiz 20 anos lá. Agora eu vou fazer 33. Ainda um neném. Mas não neném experiente, né? Que essa carinha tem 33, Ninguém no caso, diz. né? Estão olhando pra você, Deus. essa menina de 18 anos, tá atrás, Ai, meu meu Deus. Mas é muito legal isso que você falou sobre o tempo, né? Eu já até falei isso antes, num outro episódio, que é um exemplo que sempre vem na minha cabeça com relação ao tempo de Deus, que é o exemplo que eu ouvi uma vez um pastor falar do bonsai. De novo o bonsai. De Eu novo gosto o muito bonsai. dessa história do bonsai. Quero ouvir. Ele estava falando, ele pediu, né, um bonsai para exemplificar que o bonsai, ele é bem pequenininho, né? Aquela arvorezinha, para quem não conhece, aquela arvorezinha japonesa em miniatura. E o bonsai, ele é todo pequenininho. E ele não cresce, né? Ele permanece aquela arvorezinha, a não ser que você plante-o num lugar maior, ele crie mais raiz e aí ele vai crescendo, senão ele permanece para sempre pequenininho. E um bonsaizinho tem frutos bem pequenininhos, não daria para um bonsai ter um fruto de um tamanho normal. Então, se a gente realmente não espera o tempo do nosso crescimento, que Deus dá o nosso crescimento, a gente não consegue suportar os frutos. Exato. Eles vão vir, eles vão pesar, eles vão ser pesados demais e a gente não vai conseguir suportar isso. E é isso que você falou, a tua jornada, sem todos os processos que você viveu ali, que é até o que a gente estava falando no outro episódio, tá falando em 5 minutos, mas é uma jornada que teve muitas lágrimas, que teve muita renúncia, que teve muito sacrifício. Sim. Mas sem tudo isso, talvez você não estivesse suportando os frutos que você tá tendo hoje, que você tá exalando esse bom perfume hoje. Enquanto a Noel tava falando, ela falou de Davi, né? Eu lembrei do discurso que o Alan deu, aquela vez na Ciriela, que ele citou o Davi, e aí ele falou, né? Toca a harpa, porque alguém vai ver você tocando a harpa. Exato. E aí eu lembrei quando você falou que você estava se metendo, acho que na produção, e aí o teu viu. Não, em todas as etapas. Todas as etapas eu estava. Você já estava. Além e do aí, que era o seu trabalho. Deus viu, mostrou pra, você já tá aqui mesmo, então vai você. E Deus foi te galgando e te levando a lugares pra você chegar onde você tá hoje, mas porque você estava fazendo, você não estava parada. E sempre se preparando antes da oportunidade chegar. Exato. Eu acho que às vezes a gente espera a oportunidade chegar para se preparar. Você já se preparava sem ter a oportunidade. Isso que eu acho incrível. Ela procurava a oportunidade, né? Por isso que quando eu falei com você, e eu nem conhecia todos os detalhes assim da tua história, apesar da gente estar ali convivendo, é muito diferente você ouvir cada etapa do processo. E não tem como a gente não ver a mão de Deus, né? E realmente, você estava ali se preparando com excelência. E quando eu penso em você, eu lembro de você,
Eu falei isso pra Simone, eu vejo uma pessoa excelente no seu trabalho. Aí, às vezes, ela posta no final de semana, quando ela tá com o marido, quando ela tá com a família e ela quer fazer uma pizza. Ela vai fazer a pizza, gente. Ela vai fazer a massa. Ela tem prazer nisso, em servir a família, em estar ali nos detalhes, sabe? E isso, pra mim, é excelência, né? Às vezes a gente pensa numa coisa assim, mas excelência é o amor que a gente dá para aquilo que a gente faz. E eu vejo o amor que você entrega, tudo que você faz, todo o seu processo, todo o seu trabalho, não só no profissional, mas até nas suas relações. A gente é amiga e eu vou falar uma coisa aqui, acho que eu nunca te falei. Gente, vamos ter o primeiro sentimento. Primeira lágrima. Mas você sempre foi uma amiga maravilhosa pra mim. E durante um período que gente, eu sou chorona, eu vou chorar. Ai, meu Deus. Eu me casei, né? E aí, como eu falei, a gente se casou ali próximas, né? E quando eu vim, eu na verdade não morava no Rio de Janeiro. Sim. Eu morava em Mato Grosso do Sul com os meus pais. E aí a gente tem muita coisa em comum aqui nessa mesa. É uma curiosidade aqui, né? As três filhas. As três somos filhas de pastores, Exato. nós três. Então, os meus pais, na época, estavam no estado do Mato Grosso do Sul, fazendo a obra de Deus. E eu me casei, e o Alan era do Rio, e aí eu me mudei para o Rio de Janeiro. E eu não conhecia ninguém, né? Eu não tinha amigas aqui no Rio, né? Todas as minhas amigas tinham ficado para trás. E a gente estava até falando sobre isso, a gente... nessa vida, quem tem pais, que tem um ministério, que tem um chamado de Deus para sua vida, sabe que é uma vida que a gente não escolhe, né? Às vezes a gente tá muitas num lugar, renúncias. a gente se mudava todo ano. Todo ano. Então, a gente às vezes para criar essa raiz é um pouco mais difícil. E eu cheguei no Rio e eu não tinha muitas amigas e tal. E durante muito tempo você foi minha única amiga. Ai, gente. E eu sou muito grata pela sua amizade, porque a gente ter amigas é muito bom. E eu Mari, traz um lenço. 3, na verdade. A gente ter amigas é muito bom. E a gente ter amigas de Deus é melhor ainda. Amigas que seguram a nossa mão, que intercedem por nós, que, sabe, oram pela gente, estão ali segurando a nossa onda. Quando a gente, às vezes, está passando por um momento difícil, tem um bom conselho para dar. E eu falei com a Simone que quando Deus colocou no nosso coração de fazer esse podcast, eu falei para ela, eu quero muito que a gente seja uma amiga para as pessoas, porque às vezes a pessoa tá começando na trajetória da fé e ela tá vivendo um momento de solitude, e aí ela não tem muito com quem conversar, com quem dividir esses momentos, né? E eu falei, eu sei o que é não ter amigas assim, né? E eu pedi a Deus. Eu lembro que foi uma oração que eu fiz a Deus, que Ele me desse amigas. E Deus me deu você. Ai, amiga. Ai, não, pega aqui o... Deus me deu você. Temos lenços. Deus me deu o microfone. A Simone. E hoje, vendo, né, o podcast e vendo quanta gente que Deus tem colocado no nosso caminho, eu vi que essa oração tomou uma proporção muito grande. Cuidado com o que você ora, porque Deus sempre faz mais do que a gente pede. É verdade. Eu pedi uma amiga. E Deus hoje tá dando tantas, né? É verdade. Então, até como pessoa, eu vejo a sua excelência, sabe? Você, quando tinha falado, você até chegou a citar Daniel, que você tinha lido. Sim, e aí eu peguei, porque ela ouviu uma Daniel. pregação e eu achei que falava aqui. Então, o mesmo Daniel sobrepujou presidentes e príncipes, porque nele havia um espírito excelente. E você tá onde você tá hoje, porque antes do homem ver, Deus ele viu que havia em você um espírito excelente. E não só no seu trabalho, com a Débora. Você vê a emoção. Mas, gente, eu não posso chorar, não. A história é de vocês. Porque ele engasgou aqui agora. Mas você vê, porque a excelência, ela não é numa coisa só. A excelência é uma coisa para a vida.
Daniel, provavelmente ele não era só excelente no que ele fazia ali, entre os príncipes, entre os sátrapas. Ele era excelente em tudo, né? Tanto é que aqui, mais fácil fala, mas embaixo fala que eles tentaram achar algo contra Daniel, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro ou culpa. Não que a gente não vai errar, né? Mas assim, foi o que você falou de Davi, né? Sobre você errar e pedir perdão, né? Então, ali, no seu espírito excelente, excelente como amiga, excelente como filha, excelente como irmã e excelente também no trabalho, porque eu acho que a excelência tem que fazer parte de tudo, né? Sim. Não é só... Não dá pra escolher, né? Ela como... acaba participando de tudo que a pessoa faz. Exatamente. Não, eu acho que eu li um outro versículo também, que também é um versículo que fala sobre isso, e que eu acredito, porque o Espírito de Deus, ele envolve frutos eu acredito que é muito mais sobre o que você dá, né, para as pessoas que estão à sua volta. Esse versículo está em 2 Timóteo 1,7, e ele fala: porque Deus não nos tem dado o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de autodisciplina. Poder, amor e autodisciplina. A autodisciplina, ela é muito importante no nosso dia a dia, e isso é uma construção diária realmente que faz com que a gente procure ser o melhor que a gente pode ser em todas as áreas da nossa vida. E é muito doido isso, assim, porque a maior parte dos meus dias eu me sinto cansada, eu me cobro porque às vezes você tem uma demanda grande de trabalho e aí você não consegue dar uma atenção em casa ou vice-versa, e os dias estão corridos. E essa disciplina que Deus quer que a gente tenha com as nossas coisas e com a nossa vida, isso me guia, assim, a cada dia que eu acordo. E, por exemplo, eu não estou disciplinada no momento agora no exercício físico. Mas eu tô me cobrando porque eu sei que isso é importante, né? Pra minha vida, pro meu corpo, pra minha saúde. E assim, uma coisa que é importante dizer, apesar da gente sempre tentar fazer o nosso melhor em tudo, a gente falha, Sim. sabe? Nesse momento agora eu sinto que eu tô falhando com a minha saúde e com o meu corpo, por exemplo. Tem 2 meses que eu não faço um exercício físico, que eu acordo preocupada, vou direto pro trabalho. Então, assim, é importante a gente entender também que a gente vai falhar e a gente não vai ter tempo, e tá tudo bem também. Eu lembro que eu vi vocês conversando num vídeo que a Débora me mostrou sobre a questão da gente precisar descansar, sabe? Eu fiquei pensando muito nisso, porque até quando a gente tá descansando, a gente às vezes não se permite. A gente fica assim, meu Deus, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. A cabeça da mulher fica assim, blá, 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 de várias coisas, de vários compromissos que a gente tem, e que a gente se permita descansar, e que a gente se permita também se colocar um pouco nesse lugar de descanso, porque isso também faz parte do processo. Né? Eu acho que é muito importante a gente saber dos processos e dos tempos que as coisas precisam acontecer e amadurecer em tudo na nossa vida, sabe? Então, eu fico muito grata por todos os elogios, mas é um exercício diário. É um exercício diário. Se você não acorda e fala, eu hoje vou fazer melhor do que eu fiz ontem, você não vai fazer. E você exercitar antes de você estar é muito importante, porque isso te prepara, e mesmo que você ache que ninguém tá vendo, Deus tá vendo. Deus tá vendo. E ele te surpreende de maneiras, assim, inexplicáveis. Nesse ano, quando eu ganhei esse presente de assumir esse departamento, apesar de ter sido um ano de muito desafio, como eu falei, ele era um ano que, no início, na virada do ano, isso foi em março, na virada do ano eu lembro
E até uma amiga minha, ela brinca muito com isso. Ela, cuidado com o que você pede a Deus. Porque foi exatamente isso que aconteceu. Eu tava num momento mais estagnado, assim, da minha carreira, sabe? Eu tava ali num meio termo, meio fazendo tudo e não fazendo nada. Era assim que eu me sentia, porque eu atendia a tantas áreas, mas ao mesmo tempo eu não tinha uma área minha. E eu tava estagnada mesmo. E aí eu falei isso pra essa minha amiga depois, eu falei, olha, me dá trabalho, eu quero mais trabalho, eu quero, sabe, eu quero ser mais usada aqui, eu sei que eu posso mais, mas eu pedi mais trabalho, gente. Gente, mas veio de uma maneira que até hoje, quando eu falo com essa amiga, ela, você não tá conseguindo falar comigo, não sei que eu tô com muito trabalho. Ela, mas você pediu isso. Eu falo, meu Deus, cuidado com o que você pede. Porque Deus, ele vem mesmo. Eu vi uma pregação que a pastora falou que Deus tira foto nessas horas. Quando a gente pede, ela fala, tira foto, porque ele tá pedindo, né? Tá pedindo, então tira foto, que é pra ter prova de que foi ela que pediu. Exato, eu pedi. Mas é isso, e mais uma vez, o que você tinha falado da Inoan remete mais uma vez à excelência. Porque quantas vezes, ao invés da gente agradecer pelo trabalho que a gente está tendo, a gente reclama, a gente murmura, né? E a Inoan fazia o contrário, o meu espírito de excelência é excelente. O trabalho. Dá pra fazer mais. Tô muito parada. Porque ela ainda falou, eu estou fazendo tanta coisa, mas ao mesmo tempo eu não estava fazendo nada assim... Nada que chamasse dela. Ela falou, tô fazendo um monte de coisa, mas nada que fosse meu. Responsabilidade só minha. Exato. Mas ela estava fazendo muito trabalho. Então, a oração dela poderia ser, ai meu Deus, né? Me dá alguma coisa pra eu sair daqui, porque eu tô fazendo muita coisa. Eu não. O pedido dela foi, me dá trabalho. E eu acho isso incrível, assim, porque a gente tá vivendo numa geração aí que quer muito se ausentar de responsabilidade. Sim. E você foi total nessa contramão. Você falou assim, não, eu quero algo que eu possa ser responsável, porque eu sei que naquilo ali eu vou poder me doar ainda mais. Então, assim, essa busca por responsabilidade, e uma coisa que você falou que me chamou muito a atenção, que é ter essa escolha de todo dia fazer melhor. Todo dia 1% melhor, né? E eu vejo muito isso realmente uma escolha. A excelência, ela é uma escolha, né? Que a gente faz. Porque dá pra fazer mal feito. Sim. É mais fácil. Ninguém tá vendo, né? Quando alguém estiver olhando, eu faço. Ninguém tá vendo, eu vou fazer de qualquer jeito. Chegou, eu vou limpar aqui, eu vou mexer aqui. Dá pra se isentar de responsabilidades, né? Eu sempre te vi, como eu pude acompanhar um pouco mais de perto, porque o Alan também trabalha. Então, eu sempre vi você assumir responsabilidades suas. E, às vezes, como você tá num local de liderança, às vezes não é necessariamente sua culpa de algo, mas você sempre se responsabiliza, né? E a gente tinha até visto um livro que a gente achou muito legal, muito necessário. A gente não leu, mas a gente viu, achou legal. Colocou ele na lista de leitura, que o nome do livro é O Poder da Autorresponsabilidade. Que é justamente você ter essa visão da vida de que, assim, tá bom, isso daqui tá no meu domínio, não, eu me responsabilizo, me desculpa, pessoal, vamos lá, amanhã a gente vai fazer direito, hoje não foi do jeito que eu queria. Numa época, numa geração em que as pessoas gostam muito de culpabilizar o próximo. A culpa nunca é sua. Mas não fui eu. Eu errei, mas eu errei porque fulano não me falou. Sim. Eu errei porque... Tudo bem, pode até ser que tenha sido isso, mas assuma também a sua parcela de culpa antes de você culpar o fulano. Você sabe que um ensinamento de criança, assim, que eu trago, e graças a Deus, quem eu sou hoje, eu devo a excelente criação que eu tive dos meus pais, né? E várias coisas que o meu pai me disciplinava, minha mãe me disciplinava, eu vejo hoje em mim. Eu agradeço muito. Na época a gente reclama, porque a gente é criança, a gente vai reclamar de tudo, mas duas coisas. O meu pai sempre falava, quando ele ia brigar comigo e eu ia me justificar, ele falava, o justo não se justifica. Eu já ouvi isso muitas vezes dele, até eu entender, porque eu queria, que a gente, né? E isso é uma coisa que eu trago muito pra minha vida profissional.
que o justo não se justifica. Ah, mas você não vai falar? Tem hora que é melhor você ficar quieto, sabe? Porque a justificativa, ela vem. Não tem jeito. E eu acho que quanto mais você tenta se explicar, mais isso não funciona. Então, assim, às vezes eu, obviamente, como ser humano, mas eu sei que... E aí vem... Fica quietinha, aí eu vou, fico quietinha. Enfim, a gente erra, acerta, mas a gente procura acertar. Mas volta e meia eu me analiso, porque eu faço muito isso. Eu falo, meu Deus, eu preciso melhorar nisso, porque eu tô me justificando muito. Meu pai falava que o justo não se justifica. Ele falava muito isso pra mim. E apesar da gente ter essa vontade... E essa coisa de culpar o outro foi uma coisa que sempre me incomodou muito, assim. Principalmente quando você tá num cargo de liderança, porque, assim, no final das contas, eu sempre procuro eu trago a responsabilidade pra mim, de tudo. E porque eu acho que é isso, eu acho que você ser líder também é isso, né? Você trazer essa responsabilidade e falar, não, a gente errou dessa forma, não, porque eu não entendi direito, eu não passei direito, porque é sua responsabilidade ali, né? E você lidar com isso. Com relação a isso, eu lido muito bem, assim, porque eu nunca gostei que fizessem isso, então eu também não vou fazer. Mas é um exercício diário mesmo E é muito legal de ver, porque tem pessoa que vai pegar isso e vai fazer o contrário. E claro que assim, graças a Deus, temos, porque a gente teve pais excelentes que nos deram uma boa criação, à luz da palavra, a gente sabe que a gente tem que ser diferente. Uhum. Infelizmente, a gente sabe que nem sempre muitas pessoas acabam não fazendo, mas ao invés de você falar, eu passei por isso, então fulano aguenta, porque se eu aguentei, fulano Tem que aguenta, aguentar também. você fala o quê? Não, em mim acaba. Eu não vou fazer isso. Eu, como líder, não vou fazer, né? O que deveria ser o certo, né? Porque o líder, ele tá aí para isso, né? Para ensinar. Até porque, normalmente, o líder, ele vai chegar na liderança tendo passado por aquilo. Sim. E ele sabe como aquilo não foi bom. Sim. E eu acho muito louvável na liderança, na sua liderança, e esse tipo de liderança que é saudável e que permite que todos cresçam também, é justamente isso de se responsabilizar quando vem os erros, ou seja, é muito mais fácil culpar o outro e jogar alguém na fogueira e deixar lá queimando, mas não, você chegar e falar assim, peraí, vamos aqui conversar, calma, não. Você fazer aquele filtro e ter essa proteção com a tua equipe, ter esse zelo com as pessoas que trabalham com você, que eu sei que você tem. E também no momento do spotlight, né, de vir também os elogios, de estar ali em evidência, você também sempre inclui cada pessoa que participou do processo. Você sempre que é na hora de subir ao palco, de receber os aplausos, você também traz todo mundo junto com você. E isso é louvável. É você segurar a onda na hora que vem o rojão, na hora que vem a bronca, mas na hora de receber os aplausos, você não recebe sozinha. Na hora de receber os aplausos são de todos. E esse tipo de liderança é que criam ambientes que florescem. Por isso que quando a gente vê na telinha produtos tão bonitos como a gente citou aqui, Gênesis, a gente citou Jesus, Reis, e vai chegar a Esther, que eu tô doida pra assistir. Tá lindo! A Rainha Não da Pérsia. percam a Rainha da Pérsia, em breve na Record. Que eu tô louca pra assistir. E a gente vê aquele nível de excelência, aquilo não é por acaso, aquilo não é coincidência, vem de lideranças como a sua, que permite que as pessoas trabalhem num ambiente que elas estão tranquilas, sabe? Porque elas sabem que tem alguém ali por elas, mas que na hora também de receber o aplauso, elas também vão ser lembradas. Pode falar. Desculpa. Não, e isso pra mim, o ambiente é o que mais importa. Eu sou muito, muito zelosa com relação ao ambiente do meu trabalho, do meu departamento. Quem trabalha comigo sabe. Eu prezo muito por isso. E não quer dizer que você não vai chamar atenção quando você tem que chamar, de maneira... Porque a mesma coisa pode ser falada de
formas diferentes, né? Então eu acredito muito nisso. Essa é a minha forma de trabalhar, não quer dizer que as pessoas tenham que fazer igual. Mas eu vejo o meu departamento, o nosso trabalho em conjunto fluir, porque todas nós fazemos isso acontecer, né? Tanto eu quanto as meninas, a gente preza por isso. É um departamento só de mulheres, então sou eu e mais 5 mulheres, né? Que a gente tem financeiro, a gente tem contrato, a gente tem produção de elenco, então são 6 mulheres juntas, vocês imaginam. Mas a gente se dá muito bem, a gente se respeita muito e o ambiente importa muito, sim. O ambiente faz você ter vontade de ir trabalhar, faz você se sentir bem, né? A gente ficou um tempo de home office porque teve uma obra lá, né, na Seriela. E eu lembro da gente se falar a todo momento pelo WhatsApp, e quando a gente voltar, e tem algumas que moram longe, mas assim, quando a gente voltou, a gente falou que saudade que a gente tava disso, de ter a gente próxima aqui, da gente poder conversar, da gente poder trocar ideia. E uma coisa que é importante também, que às vezes as pessoas confundem, você ser de Deus não é você ficar falando de Deus o tempo inteiro. Não é você, eu entro ali, gente, abre a Bíblia, não é isso, sabe? É você mostrar Deus com as suas atitudes, com a sua vida. Então, assim, criar esse ambiente, estar bem, ser aquela pessoa que vai ser procurada quando alguém tiver algum problema, quando alguém tiver que desabafar. E isso acontece muito comigo também. E graças a Deus, porque eu acredito que as pessoas veem em mim essa confiança de falar de... A mão tá Não, uma loucura, né? Vou demorar aqui. Isso é muito legal, assim. Então, eu acho que o fruto mesmo do espírito são nesses pequenos detalhes, sabe? Não é você tá aqui, tá na testa e tá no... Não é isso, é muito mais do que isso, sabe? Principalmente quando você falou, são 5 mulheres. A gente estava falando com uma outra querida que a gente recebeu aqui sobre isso, sobre um ambiente saudável, né? 5 mulheres, você imagina o quê? Confusão. Fofoca. Disse-me-disse, intriga. Eu fui pouquíssimas vezes na Seriela, acho que fui 2 vezes. E eu achei muito engraçado. Porque eu vi, uma vez até gravei um videozinho de vocês brincando, acho que da sala nova. Sim, foi logo depois que a gente voltou do home. E eu vi que realmente tinha ali união, sabe? Unidade. E é muito legal isso, sabe? Porque... querendo ou não, tudo que se ouve por aí é que televisão é um ambiente de competitividade, né? Sim. Mas se o líder dá confiança para quem está trabalhando com ele, não tem porquê, né? Então, realmente, a gente sabe, a gente estava falando que a liderança, quando ela é de Deus, e foi o que você falou, mostrar Deus, porque abrir a Bíblia e pregar é muito fácil. Sim. Mas se você prega uma coisa e na hora de você ver, você não vive, você não convence ninguém. É verdade. Não, o exemplo que arrasta multidões. E a gente sabe, na televisão, nem todo mundo ali é convertido. Então, como eu vi uma vez, acho que foi numa pregação, ou se foi enfim, em algum lugar, a única Bíblia que as pessoas vão ler, às vezes, somos nós. Exato. Então, você tem feito isso, né? Exato. Você tem sido... Tudo bem que, assim, eles trabalham ali, né? Com os personagens bíblicos. Mas trabalhar e vivenciar é diferente, né? Então, Sim. você tem sido a Bíblia, apesar de não precisar ficar abrindo a Bíblia, para muitos deles verem o Espírito de Deus em você. É verdade. E eu queria também te fazer uma pergunta. Como você fala... Você já falou, né? Você trabalha com muitas mulheres e hoje você também tem a responsabilidade de contratar. E às vezes tem pessoas aí que estão querendo voltar para o mercado de trabalho, estão querendo se realocar no mercado de trabalho. Gente, não tô falando isso para mandar currículo para ela não, tá? Ai, meu Deus. Deixa a menina em paz. Vai chover currículo no... Não é pra isso que eu estou dando essa informação. É uma dica. Dicas, por favor. Mas justamente
como contratante, eu queria que você desse alguma dica, porque às vezes tem mulheres que estão querendo voltar para esse mercado de trabalho, estão buscando uma oportunidade. O que você busca para estar ali na tua equipe, ou quais qualidades, características você vê que a pessoa vai se destacar? Eu acho que aqui nesse episódio inteiro já tem um manual. Nossa, tem um manual de como se portar. Mas vendo também dessa parte de quem decide, de quem toma a decisão, que dica que você daria? Olha, o que me chama atenção em alguém, assim, que pra mim é o mais importante, é saber trabalhar em equipe. Pra mim é o mais importante. Às vezes você tem uma pessoa que é excelente profissional, mas ela não sabe trabalhar em equipe. Eu já tive essa experiência de, né, de saber de outras situações que não foram comigo, mas eu acho que isso estraga completamente, assim, quando você não sabe trabalhar em equipe. E a gente não faz nada sozinho, né? A não ser que você queira ser atendente de telemarketing, a não ser que você queira fazer algum trabalho online que você vai fazer sozinho, mas quando, principalmente na TV, que a gente trabalha com tanta gente, com volume de tanta gente, tanta contratação, eu acho que você tem que saber trabalhar em equipe. Como eu disse, o ambiente para mim é fundamental. Então, não adianta você ser um excelente profissional na parte técnica se você não sabe lidar com pessoas. Isso, para mim, é fundamental. E o segundo ponto é que, obviamente, né, não tô falando de pessoas que são exploradas, né, de chefes que exploram para a pessoa fazer além do trabalho dela, e não é isso, mas eu acho que você procurar fazer além do que foi pedido também é muito importante. Você ter iniciativa é muito importante, porque é muito chato você trabalhar com uma pessoa que é engessada, né? Acho que quem já trabalhou sabe. Você pode mandar esse e-mail aqui, não sei o quê. Não, mas é porque o meu trabalho é fazer isso aqui. Então, assim, se lá atrás eu tivesse feito dessa forma, eu ia parar lá, ia ficar. Porque eu não tinha aprendido outras funções, eu não tinha me desenvolvido profissionalmente. Então, assim, você fazer além do que foi pedido para você, eu acho que isso chama atenção, porque é nessa hora que, quando aconteceu isso no meu departamento recentemente, tá? Eu tenho uma das meninas que trabalham, que a gente precisava, pelo volume de séries que a gente começou a fazer, a gente precisava contratar mais uma pessoa na produção de elenco. Em vez da gente trazer de fora, a gente viu nessa pessoa que já estava trabalhando com a gente na parte administrativa financeira, a gente viu nela essa pessoa para poder assistir as produtoras de elenco. Então, eu trouxe uma outra pessoa para o financeiro e trouxe ela para ajudar as meninas. Eu poderia ter trazido uma pessoa de fora. Porém, a gente viu nela, a gente em conjunto viu que ela tinha essa dedicação, porque ela acabava o dela e ela fala: meninas, vocês precisam de ajuda? Vocês querem que eu faça um arquivo? Vocês querem isso? Vocês querem? Então, a gente viu iniciativa nela. Então, na hora que surgiu a oportunidade, eu não pensei duas vezes. Quando a Marina e a Mônica me trouxeram o nome dela, eu falei: é ela, porque ela já é proativa no que ela tá fazendo e eu acho que ela pode ser vai ser muito mais agregadora dentro do nosso departamento do que eu trazer uma pessoa de fora que não trabalha com a gente trabalha ali há muitos anos juntas, né? Então, e realmente tá sendo muito, muito agregador. Então, isso para mim é fundamental, você ter essa iniciativa de querer fazer mais, sabe? De fazer melhor, de procurar, de ter a iniciativa. Procurar crescer, Procurar né? crescer, exato. Porque tem gente que às vezes fala assim, ninguém vai me ver, ou então, eu não quero ficar aqui. Tenta crescer, né? Todo mundo tem oportunidade. Cara, eu vou dar o exemplo lá de casa. O porteiro que estava lá saiu, já estava lá há muitos anos. E aí, ninguém parava na faxina. A faxina era toda hora, trocava o faxineiro do prédio. E aí entrou um rapaz que eu falei pro meu marido, eu falei assim: "Caramba, amor, você vê que, tipo assim, ele limpava direito". Porque às vezes eu deixava às vezes tinha uma folhinha, assim, no corredor, eu passava assim: "Vamos ver quanto tempo ela vai ficar aqui?". 1 semana e, tipo, a pessoa ia lá, só, tipo, tirava o lixo, não passava um pano, não nada. Enfim, quando esse porteiro,
faxineiro entrou, eu falei assim, nossa, ele é diferente. Aconteceu do porteiro precisar sair. Ele quis abrir o negócio dele, quis sair. Aí eu perguntei, ele falou assim, ei, quem é que vai ficar? Aí ele falou, o menino da faxina. Olha só. Nunca aconteceu isso, eu já tô nesse prédio há muitos anos, nunca aconteceu isso. Então, assim, a pessoa entrou pra fazer faxina, ele já tá de porteiro, sabe? isso. Por quê? Porque ele não quis ficar, ele quis fazer diferente, E sabe? você sabe que eu até comentei com o Alan um pouco tempo atrás, porque num restaurante que tem perto lá, né, da Ciriela, que a gente já foi comer algumas vezes, tem um rapaz lá que é garçom, mas ele faz o trabalho de garçom dele tão bem, e tem outros 6, 7, 8 garçons, não sei, eu só sei o nome dele. Eu não sei o nome dos outros. Eu sei o nome dele, porque ele é diferente. Ah, mas tá todo mundo servindo a mesa. Tá todo mundo servindo, mas ele faz diferente. Ele chega na sua mesa. Tudo bem, prazer, meu nome é tal. Vocês estão precisando de alguma coisa? Olha, eu pego pra vocês. Na segunda vez que a gente foi, ele já sabia que eu queria água com gás. Ele já sabia que o Alan queria o suco de limão. Ele já sabia o nome do Alan. O meu é um pouco mais difícil de decorar, tudo bem. Vou perdoar essa parte. Mas ele já sabia os nossos nomes. Ele já sabia o nome do Fabinho. Então, a gente chegava, ele já chamava pelo nome. A gente tava pegando a comida, ele não esperava a gente sentar na mesa. Ó, já tô fazendo o pedido da bebida de vocês, porque o suco do Alan demora. Então, assim, ele é diferente. Se eu tivesse uma oportunidade de trazer alguém para trabalhar comigo, eu ia lembrar dele. Você entende? Porque ele faz diferente. E ele tá servindo mesa como os outros. E nenhum demérito nisso. Pelo contrário. Mas ele faz de uma maneira que, assim, eu só sei o nome dele. Eu não sei o nome de mais ninguém que trabalha ali. Então, isso pra mim é você fazer, é isso, é a questão da excelência e a questão de você fazer além do que foi pedido. Porque, com certeza, o empregador dele não pede pra ele se apresentar, pra ele falar o nome, senão todos fariam, senão seria uma cultura. Sim. Apesar de todo mundo ali ser muito simpático, ele é diferente. Então, assim, eu até comentei com a Alan, eu falei, se eu tivesse a oportunidade, eu queria trazer ele pra trabalhar comigo, porque, assim, ele é, sabe, uma pessoa agradável, uma pessoa que tá à frente, uma pessoa que, você quer isso, você é que... Então, assim, isso pra mim é fundamental. Eu tava também numa academia no bairro que eu morava, academia pequena de bairro mesmo, e a atendente também era outra que eu via, aquela pessoa assim que te via, bom dia, tudo bem, como você tá, sabe? Mas ela não tá, ela tá realmente perguntando como é que você tá. E ela tava ali só pra poder passar a catraca, pra gente passar o dedinho, pode entrar. E ela tava fazendo o melhor dela. Então, assim, são esses tipos de pessoas que me chamam a atenção. Não é o que ela faz, mas como, né? É como ela faz. Independente do que ela tá fazendo, ela tá feliz, ela tá satisfeita. E assim, eu acho que isso, sabe... Não exala. Exala, essa não é a palavra. Um demérito, né? Na verdade, é um mérito. A pessoa toma aquilo, eu só sou uma... Não, poxa, eu tô aqui recebendo pessoas, sabe? O meu sorriso. Uma pessoa dessa pode pensar, poxa, o meu bom dia pode alegrar a vida de alguém. Sim. Então, sim. E se não, poxa, o meu bom dia vai me alegrar. Se a pessoa me respondeu ou não, ela faz porque é dela, né? É natural. Exato. E a gente tem que buscar isso mesmo, né? Exato. É verdade. É verdade. Isso que você falou de lembrar o nome é muito real. É incrível como... Nós temos também um garçom que a gente fala, quando a gente vai no restaurante, a gente não precisa pedir nada, de repente ele já chega com tudo. Sim. E a gente fala, o restaurante é muito bom, a gente gosta muito, mas se ele não estiver lá, não é a mesma coisa. É isso. A comida não é nem tão A gostosa. gente fica perdida, porque tipo assim, gente, o que tá acontecendo? Ele já chega, já traz tudo pra gente e a gente sabe o nome dele. Você vê que algumas pessoas, elas se fazem ser lembradas, né? Sim, exatamente. Elas fazem a diferença onde elas estão. E assim, eu não sei da história da vida dele, eu não sei nada da vida dele, mas eu sei que ele faz o trabalho dele muito feliz. E eu acho que assim, apesar de todo mundo reclama, tem dia que você tá de mau humor, tem dia que você, né, que você tá cansado. Ai, nossa, mais trabalho, não sei o quê. Mas eu acho que assim, você ser grato por estar onde você tá, por fazer o que você... É um outro exercício diário, porque toda vez que você vai reclamar, não, peraí, eu tô vivendo
aquilo que eu pedi tantas vezes, aquilo que eu orei por tantas vezes, eu estou vivendo exatamente o que eu pedi a Deus. Então eu não posso reclamar. Aí a gente reclama, aí a gente pede desculpa, aí a gente fica nesse ciclo. Eu falo, não, gente, não vou reclamar hoje. Daqui a pouco, não sei o que. Não, gente, não posso reclamar hoje. Porque é um exercício diário, mas é assim mesmo, né? Enfim, é normal no dia a dia, são tantos problemas que a gente resolve, assim. É que acho que o São problema muitos. não é reclamar, é permanecer. É permanecer, né? exato. Exatamente. Porque a mulher reclama mesmo de a tudo, gente né? reclama, A gente tem sempre eu não A vou gente falar brinca. nada, a nossa cara falando Às tudo. vezes a gente não quer que resolva o meu problema. Eu só quero quero reclamar. reclamar. Não, eu mandei pro meu marido esses dias que foi muito engraçado, que apareceu no Instagram pra mim, que é assim, às vezes você tem que entender, isso falando pro homem, né, que o problema não é você. O problema é que ela está de TPM, o cabelo dela não tá bom, ela não comeu a comida que ela quer, ela não tá se achando bonita. Então, assim, a gente arruma já vários problemas com a gente mesmo. Exatamente. Já vem de fábrica. Já vem de fábrica. Né? A gente só alguns desenvolvem outros desenvolvem outros. Aí, às vezes, eu falo pra Débora, sei que lá. Eu falei, eu só quero reclamar, não me dê solução. Exatamente, não quero soluções. Não, gente, porque vamos combinar que quando você já não tá muito afim, a pessoa vem cheia de solução, te irrita mais. Exato. Aí a gente reclama, fala assim, ai, mas também, né, quem que é a gente? Aí a gente fica, tá bom, voltamos à programação depois que normal. julga, quem sou eu pra julgar depois? Exatamente. Por que a gente é assim? Exatamente. Mas sempre tentando melhorar. Sempre tentando melhorar. Eu acho que isso é o mais importante. É isso aí. Eu acho que você, enfim, procurar fazer o melhor, né? Mesmo que às vezes seja difícil, às vezes tá difícil, mas... e reclama e volta e tá tudo certo. Mas... O importante é não permanecer. É isso. É isso aí. Né? É não isso. permanecer na murmuração, na lamentação. É Ai, isso. não aguento, ai, não consigo. É. Ai. Até porque eu acho que o que eu temia me sobreveio, a Bíblia diz, né? Então, se você fica tão falando aquilo, as nossas palavras têm poder. Então, você fica, ai, não aguento, ai, não consigo. Tá bom, você não aguenta, você não consegue, você vai trazendo isso pra sua vida, pra sua mente, e enfim, e o que não é o certo, né? E eu acho que uma coisa muito importante também de você trabalhar em equipe é você tentar, mesmo que você esteja passando por problemas, que você não acordou bem, você discutiu em casa, qualquer coisa. É você não trazer isso para o ambiente do seu trabalho, não no sentido de que você não vai, às vezes, compartilhar informação com as pessoas. Porque, imagina, 6 mulheres, a gente chega lá, eu já chego, ai, gente, meu marido não sei o que lá, outra, ai, o meu também, ai, não sei o que. Normal, não é isso. Mas, assim, você descontar isso. O que você tá passando nas outras pessoas. Então, eu acho que isso também é muito ruim. Você não saber ter essa divisão, sabe? Eu, particularmente, não suporto grosseria, assim. Então, eu acho que o exercício importante é você não faça com o outro aquilo que você não quer que faça, né, com você, que é o mínimo. Mas, porém, entretanto. Todavia. Então, assim, eu acho que é isso, assim. Eu acho que essas coisas são fundamentais para você realmente, aonde você estiver, você dá o seu melhor no seu trabalho, sabe? As coisas não acontecem do dia para a noite, né? Como a gente falou, são processos e processos que vão nos amadurecendo, processos que vão realmente tornando quem é a pessoa que você deve ser, né? Eu acredito que, assim, hoje, estando onde eu estou, que é isso, você tem que lidar com muita gente, você lida com muitos atores, você lida com muitos empresários, né? Você lida com uma equipe, você lida com um diretor, você tá lidando com diversas pessoas e se eu não tivesse preparada, né? Como que eu ia fazer, né? Então, assim, Deus foi preparando em cada processo para que hoje, às vezes eu dou uma resposta de alguma coisa e eu lembro de outra coisa que eu passei, sabe? Às vezes eu falo muitas coisas assim com tanta certeza, mas é porque lá atrás aconteceu uma situação e sigo aprendendo, tá? Sim. Sigo aprendendo. Na semana passada, hoje é terça, pode falar a data? Pode falar o dia da semana. Na semana passada, aconteceu uma situação, e você vê, eu já tô lá, né, esse tempo, já passei por várias coisas, mas aconteceu uma situação que eu fiquei me cobrando de uma maneira, eu falei, eu conduzi isso de uma maneira errada.
E eu passei o dia, eu conduzi isso de uma maneira errada, eu conduzi isso de uma maneira errada. Eu fiquei me cobrando nisso. E as meninas até vieram conversar, para com isso, você conduziu de uma maneira... Eu falei, não, eu conduzi de uma maneira errada. Eu conduzi de uma maneira errada. E eu falei isso pro meu diretor. Eu falei pra ele, olha, aconteceu isso, 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 e eu conduzi de uma maneira errada. E ele falou, não, mas se você tivesse conduzido dessa maneira, também ia chegar nesse resultado. Eu falei, não, mas eu reconheço que eu conduzi de uma maneira errada. Acho que você reconhecer também quando você erra é muito importante, Sim, né? E eu fiquei, enfim, depois eu entendi, mas tudo bem, nesse ponto eu não erro de novo, sabe? Porque você erra aqui, no final deu certo, porque no final aconteceu o que tinha que acontecer, né? Se efetivou a contratação que tinha que acontecer, mas tudo é uma lição. Tudo que a gente passa e que dá errado em algum momento é para que em outro momento aquilo dê certo, de alguma forma. Então, são lições que a gente vai colecionando e vai aprendendo, e Deus vai dando direção para que a gente... E é isso, eu me cobro muito também, tá? eu acho que eu sou a pessoa que... Obviamente, eu sou a pessoa que mais me cobro, exatamente por isso, assim, por saber a responsabilidade, por saber aonde eu cheguei hoje, aonde eu estou hoje, né? Que, enfim, enquanto tiver que ser, quero continuar. Só para deixar claro. Deus, só para deixar claro. Mas é isso, eu acho que você realmente não ter medo de desafio, não ter medo... Até aqui nessa passagem que fala essa que eu li de Timóteo, né? Ele fala que Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de autodisciplina. Repetindo, às vezes a gente vai, mas a gente vai com medo, mas a gente vai. Porque Deus não nos deu espírito de covardia. Então, assim, às vezes eu recebo, as meninas ficam rindo de mim, que eu recebo uns áudios assim, ai, gente, não quero ouvir, alguém ouvir pra mim, pra ver se a pessoa tá brigando comigo. Mas assim, depois respiro fundo, não, a responsabilidade é minha, vambora, vamos resolver, é o que a gente tem que fazer. Não quer dizer que eu não tenha medo, não quer dizer que eu não vá... Vai ter frio na barriga. Exato, igual vir aqui. O frio na barriga. Não, gente, mas você tá até agora. Você tá de brincadeira, tá? Porque tem frio na barriga. Se você não tivesse falado que você estava nervosa, ninguém ia saberia. Desconfiar. Porque não, você... Mas eu sei fingir bem. mas é isso. Gente, eu amei. Eu também. Eu amei esse episódio. E esse último que você falou... me fez lembrar até de um versículo aqui do Salmo 138, versículo 3, que diz: Quando clamei, tu me respondeste, deste-me força e coragem. É isso. Porque às vezes a pessoa pode estar ouvindo e falando assim, poxa, mas eu não tenho esse espírito de excelência, eu não fui ensinada, eu não tive talvez a família que você teve, que é um homem de Deus, uma mulher de Deus, um lar estruturado que te apoia e que até hoje tá com você, porque a gente é filha pra sempre, né, gente? Exato, isso é a tão gente bom. sempre precisa de colinho de mãe, a gente sempre precisa de colinho de pai. Então, às vezes, a pessoa não teve o privilégio, né? Que a gente fala, Sim. nós somos realmente privilegiadas. Isso sem dúvida por nenhuma. termos a família que nós temos, né? Termos uma família de Deus, temos uma família que nos conduziu. Então, às vezes, aquela pessoa fala assim, poxa, mas eu não tive isso na minha vida, eu não tenho referências de excelência como você falou, como você demonstrou na sua trajetória. Eu não sei aonde buscar isso. E no Salmo 138, versículo 3 diz, quando clamei, tu me respondestes. Então, quando a gente clama, Deus nos responde. Deste-me força e coragem. Se talvez hoje para você esteja faltando essa força, esteja faltando essa coragem para fazer melhor, para ter esse espírito de excelência, como a Ainhoa falou, para escolher. Isso me abençoou muito, porque realmente é uma escolha. Às Sim. vezes tem um dia que a gente não tá bem, aquele dia não flui do jeito que a gente queria, não tá legal. Mas no dia seguinte a gente pode acordar, levantar a cabeça e falar, eu escolho ser melhor hoje, eu escolho ser excelente hoje. E nos dias que a gente não tiver, a gente pode clamar. E Deus nos responde. E Ele nos dá força e coragem. É isso. Eu acredito que, como tudo na nossa vida, são as escolhas, né, que a gente faz de ser melhor
em coisas que a gente não é, porque eu tenho inúmeros erros, inúmeras falhas, mas uma coisa que para mim, assim, que me toca profundamente é falar da misericórdia que Deus tem com a gente, que ela se renova a cada dia. Porque às vezes a gente olha e fala assim, meu Deus, eu não mereço, porque eu sou tão falha, por isso, por aquilo, porque a gente é mesmo. Mas eu acredito que, assim, eu realmente tenho vontade de ser melhor todo dia. Eu peço isso muito a Deus, para que eu seja melhor. Quando eu erro, eu me cobro muito, porque eu quero ser melhor. E eu acho que você querer ser já é, sabe, já é muito bom, porque Deus vê a intenção do nosso coração mais do que qualquer coisa. Ele vê a intenção do nosso coração. Então, se o nosso coração for bom e tiver uma intenção boa, e uma questão também que para mim é muito importante é a questão dos bons olhos. Eu acho que acontece muita coisa na nossa vida, no nosso dia a dia, que faz com que a gente suje ali o nosso coração por alguns momentos e os nossos olhos, mas a Bíblia diz que se os nossos olhos forem bons, o nosso corpo será a luz. E essa palavra também eu guardo comigo porque eu quero ser luz, então eu não posso guardar nada que seja ruim dentro do meu coração, nenhum tipo de sentimento ruim. Isso também é uma decisão, e também é uma decisão que a gente toma dia a dia, porque todo dia praticamente acontece alguma coisa que vai querer te desviar desse foco, que vai querer sujar o seu coração. E uma última coisa que é sobre o propósito de Deus na nossa vida. Eu, por muito tempo, ficava me perguntando, eu tive um episódio quando eu era criança, numa concentração que eu quase morri pisoteada Caramba! numa concentração. Enfim, era uma multidão, seguranças perderam o controle e tal, eu era muito pequena, já sou pequena, imagina com 4 anos. E a minha mãe estava operada da barriga, ela não podia me pegar no colo. E começou as pessoas a irem uma em cima das outras e tal. Obviamente, a única coisa que eu me lembro dessa situação, porque depois a minha mãe me contou, mas o que eu lembro nitidamente, e a minha mãe fala, quando eu vi que você caiu no chão, eu só levantei o meu rosto pro céu e falei, Deus, salva minha filha, Deus, salva minha filha, chorando muito. E eu só me lembro de um homem todo de branco me pegar, me botar no ombro e me levar pro altar. E me entregar para uma pessoa, com a minha mãe junto, e a minha mãe diz, quando ela se virou para agradecer, a pessoa não estava mais ali. Caramba. E isso, eu sempre lembro dessa situação e eu fico assim, Eu tô arrepiada. Eu também. Porque, assim, eu vejo nitidamente que Deus me salvou minha vida naquele momento. E sempre quando eu tô me sentindo assim, porque às vezes a gente tá pra baixo, às vezes a gente tá... E eu ficava me perguntando, Deus, qual o seu propósito na minha vida? Porque o Senhor me livrou da morte. Então, assim, algum propósito o Senhor tem, eu não tô aqui à toa. Qual é o seu propósito? Eu ficava me perguntando. E recentemente eu entendi que, assim, às vezes a gente acha que vai acontecer alguma coisa extraordinária na nossa vida, que vai ser... Mas o extraordinário já é o nosso dia a dia, já é a nossa vida, já são as nossas bênçãos. Hoje é extraordinário você ter um trabalho que você ama, é extraordinário você ter uma família que você ama, você ter os seus pais, é extraordinário você ter amigos à sua volta que estão do seu lado, que você sabe que estão do seu lado. É extraordinário você ter um lar em paz. É extraordinário você poder fazer uma pizza final de semana, sabe? E eu ensinei meu marido a fazer. Hoje em dia é ele que faz, não sou eu que faço mais. Porque ele tá fazendo melhor que eu. Então, essas coisas são extraordinárias. Não vai acontecer um evento que você vai falar, meu Deus, é isso. Não é isso. São as pequenas coisas do dia a dia que a gente não percebe. Quando a gente vê, a gente já tá vivendo o extraordinário.
a gente já tá vivendo os propósitos de Deus, sabe? E teve um dia que a gente até falou sobre isso, né? Sobre o ordinário, as pessoas acharem que o ordinário só por causa do dia a dia, né? Mas o dia a dia é o extraordinário, o pão nosso de cada dia. A gente acordou, poxa, a gente acordou, porque tem gente que dorme e Tem gente que não acorda. não acorda, É isso. né? Então a gente tá, eu falo muito pra Débora essa coisa da gente estar muito acostumada a esperar o grande Exato. e não ver o detalhe. Deus, ele é um Deus de detalhes, então agradece, né? Agradece que você acordou, agradece que você tem uma casa. Poxa vida, tem uma louça pra lavar. É chato, a gente adora reclamar que tem louça na pia. A gente adora. Mas por que tem uma louça na pia? Porque eu tive que Porque comer eu pra tive sujar. Exato. verdade. Né? Exato. E a Então- gente é muito privilegiada, assim, por tantas coisas que a gente vê acontecendo na nossa vida, que é isso, assim, é o extraordinário acontecendo todo dia, em cada detalhe, né? Eu lembro que no meu aniversário do ano passado, que é em agosto, eu acordei e tava um dia lindo, lindo. Sabe aquele dia, assim, aquele céu azul do Rio de Janeiro? Tava lindo, 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 lindo. E aí eu peguei o carro pra ir trabalhar, que a gente trabalha normal no dia do aniversário, trabalha feliz, que no final ganha a festinha surpresa, ou não surpresa. Que não é surpresa. Que não é surpresa. E aí eu fui dirigindo e eu só sabia chorar e agradecer. Porque eu fui vendo aquele céu, eu fui vendo o mato, eu fui vendo as pessoas, eu fui vendo e eu fui... Assim, foi um dia especial, assim, que eu falei, meu Deus, muito obrigado. Muito obrigada, porque o Senhor, apesar de todos os meus erros, de todas as minhas falhas, o Senhor não desiste de mim. As suas misericórdias realmente se renovam. E eu tive um dia incrível. Eu tive um dia incrível, que foi um dia incrível no trabalho, que foi um dia incrível em casa, depois comemorando com a minha família. Então, assim, é isso. As pequenas coisas se tornam grandes quando a gente passa a enxergar dessa forma, escolhe enxergar dessa forma, né? Ah, mas você tem vários dias ruins. Vários. É normal. Mas a gente sempre... Vambora, vamos pra mais uma. E é isso, eu acho Porque que... pode ser um dia ruim ou vários dias ruins, né? Exato. Verdade. Você exato. que vai escolher a quantidade de dias que você vai querer tornar ruim ou não. Exato. E eu li esses dias também no Instagram, não sei quem falou, mas você torcer para chegar à sexta-feira é como se você torcesse para sua vida passar mais rápido, né? Então, torça pela segunda, pela terça, pela quarta. Claro, eu amo muito mais o sábado e o domingo, obviamente. Mas assim, a segunda é especial, você volta para sua rotina, terça, quarta, quinta, sexta. Chegou sexta, a gente fica mais feliz? Fica, mas a gente não tem que ficar, porque vira um ciclo que a gente não consegue aproveitar mesmo o nosso dia a dia. E assim, graças a Deus, eu trabalho com o que eu amo. E eu gosto da segunda, eu gosto da terça, eu gosto da quarta, eu gosto mais da sexta. Mas é isso, eu acho que é você ver realmente o que você falou, do ordinário, o extraordinário, né? É isso. verdade. Eu gosto muito daquele versículo que diz: reconhece o Senhor em todos os seus caminhos e ele endireitará suas veredas. Porque, como a Simone falou, é um Deus de detalhes. Se a gente procurar, a gente vai encontrar a mão de Deus. Mas às Sim. vezes falta reconhecer a ação de Deus ali no nosso dia a dia. Isso que você falou é muito legal, de ser grato pela segunda, de esperar pela terça, de se alegrar na quarta, E isso, com certeza, como a gente falou desde o início, a excelência, ela vai vir dessa gratidão, ela vai vir dessa humildade, ela vai vir dessa escolha de ser excelente todo dia, apesar dos nossos erros. Você citou Davi, que no final é isso, é sobre um coração, né? Sim. Um coração Sim. que Deus vê, um Sincero. coração sincero, um coração... O homem segundo o coração de Deus, apesar dos seus E erros. como ela falou, ele não era perfeito. Não era perfeito. Mas era segundo o coração de Deus, que nos ensina que a gente não precisa ser perfeita aos padrões humanos. Exato. A gente precisa ser perfeita ao padrão de Deus. Você errou, peça perdão. Se conserta. Errou hoje, aprenda com seu erro, não repita amanhã. Exato. Né? É isso Se aí. repetir amanhã, porque é um pouquinho teimoso,
depois de amanhã, faça favor de não repetir de novo, tá? Obrigada. Tudo isso cria É isso. essa jornada extraordinária. É isso. É isso. É isso. Gente, mais um episódio que eu não quero que acabe. Não tá fácil. Aquele acaba, mas a gente não quer tá que acabe. fácil trazer convidados. Agora que eu já tô mais ou menos calma, já numa conversa que minha barriga parou de dar um friozinho na barriga. Dar um friozinho na barriga e a gente acaba. Já virou ordinário, né? Deixou de ser extraordinário. Já esqueci das câmeras, entendeu? Já fluiu. Já pode até olhar pra câmera e agradecer. Ai, meu Deus, não sei fazer. Eu acho que essa etapa a gente ainda não consegue. Fica pro próximo episódio. Porque tem que ter outro. Tem que ter outro. Tem que ter outro. Ai, meu Deus. Você será muito bem-vinda. Muito Você bem-vinda. deu várias lições hoje. Nos abençoou muito. Nos abençoou muito. Eu tenho certeza que tem muita gente pra abençoar também. Exatamente. A gente pode fazer um papo de amigas, trazer mais filhas, porque, né, todos filhas, crescemos na igreja. Perrengue a gente tem pra contar, A gente tem que falar. vários. Tem que fazer um episódio só sobre isso, né? Eu acho. Botar um sofazinho, botar Só uma pipoca. das filhas. Eu topo, com certeza. Tô muito feliz pelo convite. Eu tava muito nervosa, porque eu trabalho atrás das câmeras e eu nasci pra isso, tá, gente? Porque realmente esse negócio de câmera me deixa muito nervosa. Mas eu fiquei muito feliz pelo convite, principalmente pela mensagem que a Débora me mandou assim que ela me convidou, né? Que foi realmente falando sobre a questão da excelência. E assim, eu estudando comigo mesmo, né, sobre as questões, a trajetória que você começa a lembrar e tal, e foi muito importante para mim esse exercício que eu fiz nessa semana até chegar aqui, porque é isso, a gente acaba esquecendo de coisas que quando a gente relembra, a gente fala, meu Deus, assim, se não fosse o Senhor e a sua misericórdia, isso é muito legal, é muito especial. E eu acho que a lição maior mesmo que eu deixo, se eu puder deixar uma lição, é que pra a gente buscar, né, esse extraordinário, eu acredito que apesar de, enfim, procurar isso todo dia, eu ainda tenho muito, muito, muito para aprender, mas eu acho que essa decisão muda tudo. Essa decisão de você ser melhor muda tudo. Tanto, né, a gente falou bastante de trabalho, mas no nosso casamento, na nossa relação com os nossos pais, na nossa relação com irmãos, sobrinhos, com as pessoas, né, com os nossos amigos, com as pessoas que estão à nossa volta, é fundamental em todas as áreas da nossa vida a gente procurar ser essa pessoa, né? E tá tudo bem o dia que você não for, e tá tudo bem o dia que você, né, tá tudo bem, porque às vezes a gente se cobra o dia que a gente errou, poderia ter feito melhor. Então, assim, eu acho que a maior lição é essa, é como aconteceu com Davi, né, que a gente citou, e como acontece todo dia com cada um de nós. Mas se a gente procurar ser melhor, eu acredito que isso já agrada tanto a Deus, sabe? Verdade. Que eu acho que é isso que, pra mim, na minha vida, é o mais importante. É a decisão de procurar ser melhor. Ai, gente. É isso. Salva de palmas. Eu amei. Eu amei. Deus abençoe muito a sua vida, amiga. Amém. Deus abençoe muito, assim amém. como você abençoou a gente aqui hoje, verdade. superando aí todos os nervosismos para estar aqui. Sério, foi maravilhoso. Muito obrigada pela sua presença. Também. Eu amei. Obrigada a vocês, meninas. Foi muito especial. Prazer ter você aqui. Foi um prazer. Foi um prazer. E é isso. Eu tenho certeza que vocês gostaram muito do episódio de hoje, porque me abençoou. Nossa, me abençoou muito Foi também. maravilhoso. E mais um episódio que eu não queria que terminasse. Mas Gostinho de quero mais. Gostinho de quero mais. Vai ter outro dia. Vai ter parte 2, com certeza. Ai, inclusive, meu Deus. esse do papo. Se vocês quiserem, inclusive, falem. Por favor. Se vocês vão querer esse papo de filhas. Eu acho que vai rolar. Eu acho que vai ser muito verdade. legal. Curiosidades de filhas. Curiosidades. Tem que mandar as perguntas. Meu Deus. Vamos abrir uma Olha caixinha as de perguntas. perguntas. Olha as perguntas. Imagina a caixinha de Ai, perguntas. Senhor. Mas vamos fazer um dia assim, com certeza. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado muito desse episódio e nos vemos na semana que vem. Tchau, tchau, pessoal.